Olá, seja muito bem-vindo e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Esse vídeo vai ser dedicado para todo mundo que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a área de TI ou para aquelas pessoas que acham que você precisa ser muito inteligente para conseguir programar ou para as pessoas que acham que você precisa ter dinheiro para entrar na área de TI. E eu pretendo contar um pouquinho da minha história para mostrar como foi a minha jornada e incentivar essas pessoas e a curiosidade delas referente à área de TI. Antes de começarmos, eu vou contar um pouquinho sobre mim. Eu trabalho na área de desenvolvimento há 22 anos, sou bacharel em sistemas de informação com ênfase em planejamento estratégico. Trabalhei em empresas de pequeno porte até empresas de grande porte, que foram experiências totalmente diferentes de trabalho. Já trabalhei em muitos projetos diferentes, eu vou contar uns 2 ou 3 pelo menos, e atualmente eu sou especialista em desenvolvimento de sistema e eu vou contar como foi esse crescimento e quando comecei a me sentir que eu estava nesse degrau. Toda apresentação que eu faço, eu gosto de começar com uma frase para a gente refletir. E essa daqui fez parte da minha caminhada, que é: toda profissão tem os desafios e os momentos divertidos. Use os desafios para aprender e evoluir e aproveite muitos momentos divertidos. O que eu quero dizer com isso? Qualquer caminho que você vai escolher, você vai ter os seus desafios. E é neles que você vai aprender mais. E vão ter aqueles momentos que serão legais também da profissão. E aí você tem que aproveitar ao máximo quando você está nesse momento legal. Qual o objetivo dessa apresentação? Comentar como tem sido o meu aprendizado na área, dar um panorama sobre as profissões que eu tive contato. Não necessariamente você vai gostar de desenvolvimento, você pode acabar gostando de outro setor dentro da área de tecnologia de informação. Como o meu comportamento influenciou na minha carreira e o principal de tudo, inspirar a sua curiosidade para entrar nessa nova jornada de TI. Bem, como foi plantada a sementinha? Quando eu era mais novo, eu não tinha interesse em nenhum tipo de profissão, mesmo na escola, mensalmente, tendo aulas vocacionais para descobrir o que mais me despertava. E eu não tinha vontade de estudar nada, não queria conhecer nada, eu não sabia o que eu queria ser da vida. Foi quando os meus pais adquiriram o computador na época, e era muito difícil o acesso ao computador. Hoje você pode ter esse acesso através de escolas públicas, você pode ter acesso através de ONGs profissionalizantes, entre muitos outros locais, inclusive de conhecidos próximos, porque o computador já está bastante disseminado. E na época eu tive que aprender a usar o computador, comecei a gostar de joguinho, tive que aprender a instalar, apagar, entre outras coisas, e comecei a cometer meus primeiros erros, apagava coisa que não devia, e eu ficava chorando, tinha que consertar, ficava preocupado. E o mais legal foi, eu encontrei algo que despertava a minha curiosidade, o meu interesse, né? Foi aí que eu falei, eu preciso conhecer mais sobre computadores e essa área que o computador está envolvido. Fui atrás de conseguir um estágio e através de indicação, mais ou menos no segundo colegial, eu consegui estagiar numa empresa. Eu entrei como suporte técnico e as minhas principais funções eram ajudar os funcionários, resolver problemas cotidianos, montava computadores e eu tinha um salário simbólico. O meu salário não era suficiente para comprar coisas ou adquirir coisas, né? O mais importante era, eles pagavam alimentação e transporte. E eu decidi usar essa oportunidade para adquirir conhecimento, conhecer sobre a área. Isso é o mais importante, né? Qualquer oportunidade que aparecer, que vocês sintam dentro de vocês que vai ser legal, se joga nessa oportunidade. E aí eu comecei a me relacionar com pessoas, aprendi a ter responsabilidades. O mais importante de tudo, eu comecei a fazer amizades dentro da área de TI. Fique sempre próximo das pessoas que te incentivam e que te ajudam de alguma maneira. Essa é uma primeira dica que eu posso dar para vocês. Durante um tempo, eu comecei a me questionar, né? Como que vai ser minha evolução? Eu quero continuar como suporte? Eu quero conhecer outras áreas, né? Então a curiosidade foi uma chave importante e determinante para eu conhecer o meu rumo dentro dessa área. E aí eu parei para pensar, né? Eu comecei a perguntar e conversar com todo mundo da empresa. Aí eu conheci o administrador de rede, que ele criava contas de e-mail e dos usuários da empresa, administrava os usuários da empresa.
Conheci o pessoal de infraestrutura, que era responsável por manter os computadores na empresa, cuidar de toda a infra dela, de ponta a ponta. Conheci o pessoal da segurança da informação, eles se preocupavam em liberar o acesso das informações importantes da empresa só para determinadas pessoas, se preocupava com vírus, entre outras coisas. E eu conheci o pessoal do desenvolvimento de software. Esse foi um que mais me chamou a atenção, por quê? Porque era uma área que você poderia criar, né? Eu poderia deixar minha imaginação livre e criar algo. E eu falei assim, putz, eu acho que eu encontrei o que eu quero fazer. E foi aí que eu decidi ir para essa área. Quando eu perguntei para o meu chefe que eu queria, dentro da empresa, mudar de setor, foi quando eu tive a minha primeira frustração. Eu não consegui entrar nesse grupo. Né? E nesse ponto da minha vida eu te digo, não desista quando aparecerem bloqueios ou desafios, né? A frustração, ela faz parte do nosso dia a dia e você tem que usar ela de uma forma positiva. Então eu tive coragem para mudar, né? Despertou a minha coragem para falar assim, não, agora eu quero ir atrás dessa área. E aí entra o fator importante de conhecer pessoas e se relacionar com pessoas, né? Os funcionários dessa empresa formaram outra empresa, e essa outra empresa era dedicada a desenvolvimento, e eles sabiam que eu queria aprender. E aí eles falaram assim, ó, você quer vir aqui começar a estudar a parte de desenvolvimento? Então, a importância do bom relacionamento é essencial. Aproveite esses encontros da vida e com as pessoas que querem te ajudar de alguma maneira, valorize bastante isso. E aí iniciou a minha jornada. Eu não conhecia absolutamente nada de desenvolvimento e eu entrei como júnior para aprender na época e a figura mais importante para mim foi um tutor, que ele iria me guiar em tudo que eu precisava fazer e me orientar aonde eu precisava estudar. Então o seu início nessa carreira é muito importante ter alguém te ajudando, te indicando o caminho que você tem que seguir. E aí ele me indicou alguns livros e foi até muito legal que a empresa falou assim, ó, pode comprar o livro que a gente paga para vocês. Então assim, eu não precisei gastar dinheiro para adquirir os livros, que foi outra oportunidade excelente. E aí o meu tutor falou assim, ó, nós vamos comprar esse livro que a gente vai precisar para o nosso desafio aqui na empresa. E foi aí quando eu conheci o meu primeiro desafio e ele foi bem complexo. Uma empresa química de plásticos e cores queria informatizar todos os seus setores. Para quem nunca teve idade de programação, isso ia ser bem difícil de fazer. E aí foi quando eu comecei a entender como que funcionava um sistema. Então a primeira coisa que eu queria passar para vocês é assim, eu não sei o que eu estudo, tenha um objetivo, né? Seja o objetivo que vai te nortear dentro da carreira. Então meu objetivo era o quê? Informatizar a empresa. Eu tinha que conhecer os processos e como que eu conseguiria informatizar, que tecnologias eu tinha que estudar e aprender. Então o que me norteou foi o objetivo. E aí eu vi como que funcionava um sistema. Eu teria que ter algo para interagir com o usuário, que ele ia imputar alguma informação na tela do aplicativo. Essa tela ia mandar essa informação para algum lugar para processar essa informação e essa informação teria que ser armazenada em algum lugar. Então assim, são 3 pilares que me acompanham até hoje: interação com o usuário, processamento da informação e armazenamento da informação. Então assim, 2 coisas: objetivo e o sistema, ele tem 3 pilares: interação, processamento e armazenamento. E aí o meu tutor falou assim, ó, vamos fazer o front-end. Front-end é o quê? O que ia interagir com o usuário, o aplicativo que ia coletar as informações do usuário, o aplicativo que você ia digitar e apertar um botão ia ser o VB6. Então ele é o front-end, a interação que eu tenho com o usuário. Essa interação tem que mandar as informações para algum lugar. Então o meu back-end foi o VB6 na época, que ele recebia as informações que o usuário imputava e ele direcionava essas informações para algum lugar. Então eu conheci o banco de dados, onde armazenava as informações. Nisso eu aprendi que existiam os desenvolvedores, que na minha época o mesmo desenvolvedor fazia o front, que interagia com o usuário, e o back-end que recebia essas informações que o usuário interagia. E conheci o DBA, que ele é o administrador do banco de dados. Ele cuidava para que as informações ficassem saudáveis no banco de dados
de dados e criava toda a estrutura onde eu ia armazenar essas informações. Então, assim, você não gostou de desenvolver, você pode ser DBA. E aí eu passei 3 anos fazendo o sistema. Dentro desses 3 anos, eu tive que fazer todos os setores de uma empresa de 2 lugares diferentes, né? Então eu passei 1 ano e meio numa empresa e 1 ano e meio em outra empresa. E o que eu posso te dizer? Eu comecei a entender as necessidades do cliente. Eu vi que a tecnologia ela vinha para resolver algum problema do cliente. Era isso que norteava o desenvolvimento do sistema. Eu tinha um objetivo, eu tinha que entender a necessidade do cliente para aplicar. E eu comecei a lidar com críticas. Às vezes eu entregava uma tela de cadastro de alguma coisa. Aí a pessoa falava assim, pô, tá demorando muito para eu cadastrar, porque eu tenho que cadastrar 100 produtos e aqui eu tenho que ir um a um. Dá ok, um a um, dá ok. Então, assim, depois de muito trabalho que eu tinha para construir e aprender a fazer aquilo, na hora que eu entregar, o cliente falava assim, ó, não gostei. O que eu posso dizer disso? Use as críticas ao seu favor, né? Ela vai melhorar o seu trabalho, né? Então, assim, escute ela pelo menos, né? Mesmo que você não concorde, mas ela que vai melhorar a qualidade do seu trabalho. Então, eu falo assim, tá bom, o que a gente pode fazer? Então, eu vou mudar a tela assim, assim, assim. Eu reescrevi a tela, porque quem vai usar o meu produto é a pessoa que me contratou, então eu tinha que ser eficiente o trabalho dela. Então, assim, aprenda com as críticas. E aí, uma coisa que eu achei interessante já estou 3 anos aqui aprendendo, né? E eu quero me aperfeiçoar no desenvolvimento. E aí eu falei assim, será que se eu pedir para a empresa pagar um curso, ela vai pagar, né? Então eu tive a ousadia, vamos dizer assim, de perguntar assim, ó, se eu fizer tal curso, vocês pagam? E a empresa falou assim, sim, a gente paga, né? Por quê? Porque vai melhorar a qualidade do produto, vai melhorar as minhas entregas e os dois sairiam ganhando. Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa oportunidade. Aproveite a oportunidade. As empresas fornecem muitos cursos, certificações, entre outras coisas. Então, assim, tá numa empresa tem que ser um ganha-ganha. Você está aprendendo e contribua com a empresa, né? Ajude a empresa a fazer as entregas dela. E aí foi quando eu fiz um dos projetos que eu mais gostei dentro dessa empresa, né? Então, a primeira coisa, eu comecei a ganhar segurança no que eu estava fazendo, que já estava um tempo desenvolvendo, estava fazendo curso para me aperfeiçoar, e eu não gastei dinheiro, a empresa me ajudou com todos os custos, e eu entrei como pleno. Que significa? Eu conseguia sozinho desenvolver um sistema, não precisava mais de um tutor, eu já sabia qual tecnologia usar e como fazer, e eu fiz uma coisa que me emocionou bastante na época. A gente construiu uma solução para uma rodovia, uma concessionária de rodovia, para ajudar nos atendimentos das pessoas que precisavam. A rodovia usava rádio para comunicar os funcionários a irem a um determinado local da rodovia para ajudar um incidente, e o rádio ficava muito lotado, né? Eles não conseguiam trafegar todas as informações por rádio. Foi aí quando a gente desenvolveu um sistema que a gente colocava uns tabletzinhos dentro do carro, e quando acontecia um incidente, o nosso sistema localizava os carros mais próximos, notificavam para ver quais deles poderiam ir até o local. E a pessoa clicava nesse tabletzinho e informava, ó, eu estou indo sem utilizar o rádio. Então, assim, eu vi que a tecnologia poderia influenciar positivamente na vida das pessoas, né? Então, assim, foi algo que eu falei assim, putz, eu não estou mais só fazendo um sistema para informatizar uma empresa, eu estou começando a afetar positivamente a vida das pessoas. Então, assim, foi um dos projetos o primeiro projeto, assim, que me tocou. Foi bem divertido fazer esse projeto e bem difícil, porque na época não tinha Google, né? Então a gente tinha que fazer todas as marcações da quilometragem, a empresa tinha um setor para desenvolver o hardware, né? E eu só cuidei da parte do software. Então foi muito legal fazer esse sistema. Então foi quando eu comecei assim, eu consigo fazer as coisas sozinhos. Por quê? Porque eu estudei, procurei fazer o curso e passei 2 anos ou 3 anos da minha vida dedicando no desenvolvimento. E assim, passa voando, tá? E aí, eu comecei a conhecer os sites de buscas. Quando eu comecei a desenvolver, não era o Google o site mais famoso de busca. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, aprendam a localizar as informações na internet, isso é muito importante. Segunda dica, quando eu tinha dificuldade em localizar as informações, eu tentava procurar em inglês. Por quê? Porque
você pesquisar em português, você só vai encontrar informações das pessoas e países que falam português. Se você pesquisar em inglês, você vai alcançar o mundo inteiro. Ah, mas eu não sei falar inglês. Você pode usar ferramenta de tradução, tem um monte de ferramenta que te dá apoio, tem dicionário, e entre outras coisas. Então, assim, se você pesquisar em inglês, você consegue atingir mais pessoas para te ajudar na busca de informação. Então, assim, eu comecei a me desenvolver para conseguir achar tudo que eu precisava sozinho através de pesquisa na internet. Então, assim, aprenda inglês, né? Se você tiver oportunidade, se você tiver numa empresa e ela te der essa oportunidade de aprender inglês, eu recomendo fortemente você seguir essa linha. E aí, as empresas começaram a ter novas necessidades, né? Ela falou assim, antes eu fazia um aplicativo que era acessado na matriz, e a empresa falou assim, eu tenho filiais espalhadas em todo o Brasil, e eu preciso de uma tecnologia para centralizar essa informação. Foi quando eu comecei a trabalhar com web, fazer projetos em web. E aí isso, o que me causou? Eu tive que me adaptar, tive que estudar novas tecnologias e participar de novos desafios. Então assim, você precisa de dedicação. Não é algo complicado, mas você precisa ir atrás e aprender pelo menos alguma coisa. Foi quando eu comecei a conhecer novas tecnologias. Então eu passei 4 anos aprendendo novas tecnologias, que agora a minha interação com o usuário era um site, era um browser, mas ele tinha que passar as informações capturadas no browser para algum lugar, que era o back-end, e esse back-end tinha que armazenar as informações em algum lugar. Então, assim, esses 3 pilares de front-end, back-end e banco de dados sempre existiram. E aí, quando entrou o mundo da web, eu comecei a conhecer Photoshop e designers, né? Que é uma nova profissão que eu estava tendo contato. E ainda continuava tendo contato com DBAs, entre outras profissões. E aí, a empresa começou a crescer, começou a dar certo, começou a gerar renda, entre outras coisas, e isso trouxe o quê? Novas possibilidades. Então, a empresa quis melhorar todo o seu ciclo de desenvolvimento. Foi quando eu comecei a ter contato com os QAs. O que são os QAs, né? Depois que eu desenvolvo meu software, eu entrego para um grupo de pessoas, elas vão tentar encontrar algum problema no meu software. Então, assim, se você gosta de investigar, de procurar erro, de ver se a qualidade está boa, de ver se aquele produto é o que o cliente pediu, uma área legal é a área de controle de qualidade, que tem uma imensidão de coisas para vocês verem. Então, assim, foi um novo contato de uma nova área que eu tive. E aí, para coordenar todo mundo, tem o gerente e o coordenador. Então, assim, se você gosta de se relacionar com pessoas, ajudar as pessoas a resolverem seus problemas, a evoluir as pessoas, você pode também ser um coordenador. Então, tinha o coordenador que controlava o desenvolvimento e a parte de qualidade na época. E aí eu comecei a ficar muito contente. Por quê? Porque eu estava entendendo como uma empresa funcionava, como a tecnologia funcionava, eu estava começando a ter as minhas próprias ideias, né? Então eu sabia que tinha um coordenador, que tinha o QA, que tinha um design. Mesmo sendo outra empresa, tinha um administrador de rede, tinha o pessoal de infra, de segurança, desenvolvimento e DBA. Então eu fiquei muito feliz. Até um dia que a empresa falou assim, a gente tem muita tecnologia aqui dentro, a gente precisa se concentrar em uma só e daqui para frente seguir essa tecnologia. E aí ela falou assim, você vai ter que aprender Java. Aí eu falei assim, putz, não acredito. Eu passei 7 anos ou 6 anos estudando tudo quanto é coisa e agora eu teria que estudar de novo uma coisa nova. Então eu fiquei muito frustrado, eu fui muito resistente para aprender o Java, a mudar a linguagem, porque eu já estava tão habituado com as outras, eu já estava tão autônomo com as outras, né? E assim, eu não conseguia abrir espaço para um novo aprendizado. E a empresa falou assim, não, mas o Java ele é gratuito, ele funciona em qualquer plataforma, e você vai poder fazer o seu aplicativo, o seu site, o front-end, o back-end, tudo com uma linguagem só. Aí eu falei, nossa, não acredito. E assim, eu fui muito resistente. Eu tive dificuldade para me adaptar à linguagem porque ela era totalmente diferente das que eu tinha aprendido e eu estava muito saturado de novos estudos. E o que me salvou, né, foi um trabalho de grupo de estudo. Na época eu estava numa empresa que ela desenvolvia certificados digitais, eu tinha que fazer um sistema que vendia certificação digital. E eu tive a honra de conhecer pessoas excelentes. E eu tive um tutor lá que ele falou assim, Lucas, é o seguinte,
Uma vez por semana, se você quiser, eu fico depois do horário e eu te ajudo a estudar Java para você entender e se aperfeiçoar nessa linguagem. E é claro que eu aceitei. Foi a primeira vez que eu li um livro de 1000 páginas durante um ano, né? Lendo de pouquinho em pouquinho toda semana, 20, 30 páginas na semana, e um ano depois eu já tinha lido um livro de 1000 páginas. E eu sou eternamente grato a essas pessoas. Então, assim, se você está tendo muita dificuldade em qualquer tipo de aprendizado, tente encontrar pessoas que estão a fim de estudar com você e tente formar esse grupo de estudo. Você pode ser incentivado e outras pessoas podem te ajudar nesse aprendizado de maneiras diferentes, né? Então, assim, sou eternamente grato novamente a um tutor. E aí, nessa empresa, chegou a minha vez de ser tutor. Então, foi quando eu me identifiquei como sênior. Por quê? Eu que tinha que definir a tecnologia e eu que tinha que ensinar alguém. Chegou a minha vez de ensinar. E eu até brinco aqui que tem a figura do Chaves, porque a primeira pessoa que eu fui tutor, a gente fazia muito piadinha de Chaves, colocava as piadinhas do Chaves no meio para tentar quebrar o gelo. Essa pessoa não gostava de programação, ela queria ir para a área de design, né? E eu também incentivava ir para a área de design. Eu falava assim para ela, ó, faz o seguinte, aprende a programação, ganha um dinheirinho, com esse dinheirinho vai investindo na sua área de design. E assim, o que eu achei legal foi que em algum momento eu consegui despertar a curiosidade dele de programação. Ele começou a gostar de programação, então assim, eu fiquei muito feliz nessa época. E aí começaram a surgir novas tecnologias, né? Por quê? Porque a área de TI, ela vive em constante mudança. Chegou a era do celular. E isso me trouxe o quê? Eu tive que aprender novas tecnologias, mas sempre dentro dos 3 pilares. Alguma coisa vai ser o front-end, alguma coisa vai ter que receber essas informações e em algum lugar eu tenho que armazenar. Então, quem que era meu front-end? Era o celular. Então, eu tinha que aprender o quê? Só a parte do celular. O restante, que é mandar pequeno, eu já conhecia. Banco de dados, eu já conhecia. Então, assim, os conhecimentos antigos vão te ajudando na sua jornada. Você vai ganhando a capacidade e habilidade de aprender rapidamente uma nova tecnologia. Então, assim, eu comecei a adquirir essa habilidade, né? Teve dias que falou assim, você tem que aprender Python. Em uma semana, eu consegui fazer um sistema complexo de ponta a ponta. Por quê? Porque eu já fiz tantas vezes esse exercício de aprender algo novo, que você começa a ter uma certa facilidade. Então vem uma avalanche de tecnologias. Eu comecei a fazer jogo, eu brinquei um pouco com Python, conheci uma nova área que é o cientista de dados, que ele aproveitava os dados que estavam armazenados para criar novos produtos, sem contar com a nova era que pode surgir aí, né? Então a área da realidade virtual vai ter o front-end, que é o óculos e os dispositivos que vão ter que interagir com o usuário, coletar informação, mandar para algum lugar e armazenar em algum lugar. Então assim, muda as tecnologias, mas os pilares estão sempre aí. E o que eu percebi? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais ideias e possibilidades surgem. Então isso te ajuda muito a sua criatividade. Quanto mais coisa você conhecer, mais a sua criatividade aflora para encontrar soluções para os problemas. Lembrando que a tecnologia vem sempre resolvendo um problema que a gente precisa. Então assim, quanto mais tecnologia você conhecer, mais fácil você consegue achar o caminho para resolver determinado problema. Foi aí que eu comecei a me identificar como especialista. Por quê? Porque eu tinha que criar soluções, resolver problemas complexos, ajudar pessoas em larga escala. Eu vi que eu sempre ia estar aprendendo, então assim, eu sempre vou ter que aprender uma tecnologia nova, eu sempre vou ter que entrar, ser dedicado, entrar nesse estudo, a se adaptar aos desafios, né? Isso começou a fazer parte de mim, né? E uma coisa que despertou assim, eu vou começar a me dedicar ao quê? A passar conhecimento para frente, porque se várias pessoas me ajudaram a adquirir conhecimento, eu tenho que retribuir de alguma forma. Então foi nesse momento que eu me identifiquei como especialista e tentei ajudar e tento até hoje ajudar o mais pessoas possíveis dentro da minha capacidade. E o que eu posso dizer para você é assim, não tenha medo. Existem sim muitas tecnologias, muitas coisas para fazer na área de TI. Viva um dia de cada vez. E uma coisa legal, comemore cada aprendizado. Eu aprendi a fazer um botão. Cara, você já deu um passo para frente. Eu aprendi a receber um texto do usuário. Eu aprendi a coletar um clique do usuário. Comemore cada aprendizado, porque foi assim que eu aprendi, de pouquinho em pouquinho. E depois de 1 ou 2 anos que você vai começar a andar sozinho. Você fala 2 anos passa voando. Passa voando.
Então, assim, o quanto antes você começar, melhor. Se você falar assim, eu tenho 40 anos, eu posso entrar na área? Claro que pode. 40, você começa a estudar, 41, 42, você já vai estar desenvolvendo alguma coisa sozinho também. E assim, o principal de tudo, encontre dentro da tecnologia de informação algo que chame sua atenção. E o aprendizado, qualquer aprendizado novo que você tiver é um passo para frente. Se você quer chegar num destino, cada passinho é o que conta nesse destino. Então, assim, não tente dar um salto daqui até o seu destino. Ande o caminho inteiro. Muita gente fala, é muita coisa para estudar. Assim, começa devagarzinho. Faz só o front-end, faz só algumas telinhas, ou então faz só o back-end. Ou então comece pela área de suporte técnico, ou então comece pela área de qualidade. Então, assim, comece devagar e dali você vai vendo para onde você quer ir, que foi mais ou menos como foi minha jornada. Com a tecnologia, a gente pode mudar o mundo com a ponta dos nossos dedos, né? Então, assim, quanto mais pessoas aprender, quanto mais a gente desenvolver essa tecnologia, mais a gente vai poder afetar positivamente a vida das pessoas. E é por isso que eu estou tentando incentivar a sua curiosidade. E espero que você tenha gostado de ouvir um pouquinho da minha história. Espero que eu tenha conseguido atingir os objetivos dessa apresentação e ter conquistado a sua curiosidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo de Tudo é Possível na área de TI.